Queria, então, agradecer também a presença do professor Gabriel Ferraz. O Gabriel, ele é médico, é ortopedista, especialista em dor, é mestre em ciências e está finalizando, bom, né, se a burocracia deixar, né, Gabriel, o seu doutorado, e em breve vai fazer a defesa, e ele vai nos falar um tema que ele também domina bastante, que é a questão da saúde digital. Fica à vontade, Gabriel. Obrigado, professor Marcelo. Primeiro, parabenizar o Hércules, uma aula. Fico até constrangido de dar aula na sequência, né? Porque foi uma. Como a gente está muito acostumado a ver aula de médicos, eu acho que é um pouco diferente, é muito, às vezes, engessado. Sua aula foi, assim, inspiradora. Meu parabéns, Hércules. Realmente fantástico. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Vou fazer uma apresentação para vocês sobre a questão da saúde digital, né, na área de mindfulness. Eu vou compartilhar a tela aqui, Marcelo. Você me dá só um feedback se tá. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo? Peraí. Opa. Conseguem ver? Para mim ainda está uma tela em branco. Deixa Tenta eu ver. passar, vamos ver. Vou compartilhar de novo. Peraí. Agora vai. Perfeito. Só não Oi? tá. Agora tá, perfeito. Fica à vontade. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Um prazer poder contar com tanta gente aí na sala, né? Um público maravilhoso. Então, vou falar um pouquinho sobre a questão da tecnologia na área da saúde, especificamente mindfulness, né? A gente sabe que mindfulness, eu tive o prazer de fazer publicar com o Marcelo, dentro dos nossos trabalhos aí do doutorado, uma bibliometria de mindfulness, que nós fizemos uma avaliação de todas as publicações sobre mindfulness nos últimos 20 anos, foi publicado no começo desse ano, e nós vimos que existe uma tendência de crescimento nessas publicações de mindfulness. E a gente sabe os centros, né? Os centros que têm essa publicação. Então, a gente sabe que o futuro realmente, a ciência está olhando para mindfulness e cada vez mais trabalhos com metodologias melhores, cada vez mais com evidência, de fato. Então, basicamente, atenção plena, a maioria de vocês já conhece, uma habilidade que pode e deve ser desenvolvida por meio de uma prática, questões de tolerância, aceitação, paciência, confiança, gentileza e outros quesitos fundamentais. E, obviamente, relevantes quando a gente fala sobre transtornos de saúde mental e também como o bem-estar positivo das pessoas. Então, a gente pensa encontrar um meio eficaz para que essa atenção plena possa atingir um público mais amplo, né? Mas também mantendo essa qualidade de entrega desses treinamentos, ou enfim, das intervenções. Então, obviamente, a tecnologia hoje ela está presente no nosso dia a dia, né? É impossível você ficar sem ela, né? E nós trouxemos aqui para vocês julgarem, a gente poder analisar o quanto isso é positivo, que tem muitas coisas positivas, mas também tem outras coisas questionáveis, né? Então, eu trouxe essa avaliação para que a gente possa olhar caso a caso. Então, essa tendência no uso de aparelhos celulares é uma tendência bem recente, né? Mais ou menos a gente pode observar na última década, né? Essa explosão e muito aceito pelos jovens, né, gente? O mundo ele é dos jovens, né? A gente sabe disso. Então, hoje, por incrível que pareça, uma das maiores fontes de busca na internet é o YouTube, né? E o que tem de quem transmite essas informações do YouTube, né? Quem avalia a qualidade dessas informações? Então, isso é algo que a gente vai ter que, para o futuro, para o hoje, né, e para o futuro, debater, né, a origem e a fonte dessas qualidades e o acesso completamente livre hoje em dia. Na pesquisa um pouco mais antiga, de 2010, 40% dos jovens relataram que usam a internet para buscar informações para a saúde mental, né?
Então, isso é bem importante. E isso é a tendência, obviamente, com essas novas gerações que vão se tornando gerações adultas com acesso à tecnologia, isso tende a aumentar muito. Se você for pegar em 2022, o número total de aplicativos na Apple Store foi de 2,2 milhões, assim, um negócio absurdo, né? Eu não fazia ideia desse número quando eu fui pesquisar e realmente me surpreendeu, eu achei que fosse menos até. Porém, nesses aplicativos, muitas vezes são aplicativos que você não tem qualidade, né, do que ele está transmitindo. O que a gente tem é uma avaliação do usuário, né, como qualquer outro produto. Mas isso não quer dizer que um usuário que fique satisfeito com esse produto, quer dizer que ele tem uma informação ou um treinamento de qualidade. Isso são coisas que não são associadas, né? Então, o que a gente pensa é que esses aplicativos de saúde, eles têm informações que sejam, tem alguma métrica de avaliação da sua qualidade. Isso é fundamental quando a gente fala, principalmente em saúde mental, por exemplo. Os aplicativos de mindfulness, eles têm uma categoria de saúde mental e bem-estar. Às vezes eles são divididos só para vocês entenderem, né? Ele às vezes é classificado como saúde mental e alguns outros classificados como bem-estar. Nessa última pesquisa, mais de 260 aplicativos de mindfulness estão disponíveis para download. E o que a gente vê é que existe uma tendência também, assim como as publicações, acho que é uma tendência geral da população, né, quando a gente vê essa questão da saúde mental tendo mais relevância social, né, relevância médica também, e nas outras áreas da saúde. O Headspace, por exemplo, que é um aplicativo, tem quase 1 milhão de assinantes, né, enquanto o Calm, que é um mais recente, que tem ganhado muito espaço, ele atingiu mais de 80 milhões de downloads. Então, a gente tem realmente algumas plataformas que se destacaram perante as outras. Eu vou trazer cada uma das mais utilizadas para que vocês possam entender do que a gente está falando. Mas são coisas muito grandes, são empresas grandes com bastante conteúdo, não são aplicativos pequenos, né? Esses maiores. A viabilidade dos aplicativos de treinamento em mindfulness, ele foi avaliado em várias populações, tá? Então, tem alguns estudos que fizeram e publicações baseadas em tecnologia, baseada em aplicativos, a gente tem vários, né? Vários estudos para tratar com saúde mental, até para questões de pacientes com dor oncológica, então a gente tem realmente essas evidências. E vários falando do benefício, os pacientes reconhecendo o benefício da tecnologia no aprendizado e na intervenção por mindfulness, o que é muito importante esse reconhecimento. Vários ensaios clínicos também mostraram esses benefícios, né? O professor Marcelo tem alguns estudos já publicados também com mindfulness utilizando vídeo, teleatendimento, né? Teletreinamento, então isso realmente já é basicamente do dia a dia. Então a gente tem esses estudos mostrando também o benefício não só do aplicativo, né, mas também da tecnologia como videoconferência, enfim, remoto, né, como a gente fala, do seu benefício. Eu puxei agora, eu fiz uma pesquisa rápida no PubMed, né, e coloquei o mesh de Mindfulness e Health App. A gente vê que realmente tem uma tendência de crescimento, também quando a gente envolve a questão de tecnologia. Então, esse é um assunto que a gente vai ter que dominar e vamos ter que interagir cada vez mais, porque é uma tendência de crescimento e as pessoas vão questionar também. Qual é o melhor aplicativo? O que você recomenda de aplicativo? Eu acho que vale a pena, não vale? O que a ciência traz para a gente, né? Tudo isso eu vou mostrar para vocês. Essa é uma revisão sistemática que eles tentaram, na verdade, é uma revisão de aplicativos, né? Então, eles basicamente analisaram o que estava no Google App e o que estava no iTunes, para poder ver do que se tratava esses aplicativos de mindfulness. E eles viram, primeiro eles eliminaram de cara, assim, vários aplicativos que não têm absolutamente nada a ver com mindfulness, tipo aplicativo de música, por exemplo, né? Que eles usavam a palavra mindfulness para atrair o cliente. E quando eles foram ver, absolutamente não tinha nenhuma base, nenhum conceito do que é mindfulness de treinamento e intervenção. O que tinha, na verdade, era música ou alarme, tipo um alarme com o nome de mindfulness, então, jogos, enfim. Eles acabaram considerando como aplicativos irrelevantes, tiraram os aplicativos que não estavam em inglês, né, por causa dessa pesquisa, aplicativos que não estavam totalmente acessíveis, ou seja, estavam em construção, fase beta, né, teste, e um custo muito alto, né?
eles acham que não valeria a pena analisar porque seria poucos usuários que iriam baixá-lo, né? E isso só para baixar, tá, gente? Porque se você vai ver os grandes aplicativos, eles têm uma taxa mensal, né, de assinatura. Então, para baixar, já era US$ 10 ou acima, eles acabam descartando, tá? E o que eles encontraram, né? Eles primeiro analisaram o iOS 7, uma plataforma, né, um sistema operacional, um iPhone 5, é uma revisão mais antiga essa, mas muito interessante o resultado, né? Cada aplicativo foi testado por pelo menos um autor, no mínimo de 30 minutos, num ambiente de mundo real, né, de vida real. Todos os autores que participaram dessa pesquisa já tinham realizado um treinamento de mindfulness, então eram pessoas já experientes. E eles usaram um score chamado MARS, que é um score para avaliar a qualidade, né? Não tem tanto estudo sobre isso, então realmente fica um pouco limitado essas avaliações, mas foi bem interessante essa metodologia. Esse score MARS, ele tem uma escala de 5 pontos, que é considerado como inadequado o resultado final, né? Ele é mais complexo que isso, tá, gente? Insuficiente, aceitável, bom e excelente. Então, ele é classificado no final, depois de toda a avaliação, o rating de 1 a 5. E aí eles fizeram esse fluxograma bem parecido com uma revisão sistemática, né, mas um pouco diferente. Então, você vê que eles colocaram 377 eles acharam inicialmente no Apple Store e 323 no Google App. Depois eles fizeram todos aqueles critérios de inclusão e não inclusão, né? E no final eles ficaram com 23 aplicativos para poder fazer toda essa avaliação. Então, se você olhar esses aplicativos, né, eles selecionaram os que eram timer, os que tinham lembretes, né, e outros pontos aí importantes e fizeram uma outra classificação baseada nisso. Então, todos os aplicativos, esses 23 aplicativos, tinham meditação guiadas, tá? E educação, e conteúdo de educação em mindfulness. Quase todos os aplicativos forneciam exercícios de respiração consciente, tá? E varredura corporal. E eles também tinham pelo menos dois dos novos tipos mais comuns que eles consideraram de meditação guiada. Tá? Então, realmente foi uma surpresa interessante. Dessa avaliação final, eles consideraram o Headspace com a maior média de pontuação total, tá? E os outros mais altos, o Smile Mind, iMindfulness e Mindfulness Daily. O Mindfulness Trainer foi a pontuação mais baixa no Score Mars, né? E todos os aplicativos, menos 3, superaram o mínimo que eles consideravam. Então, foi realmente um resultado interessante, considerando esses aplicativos mais tradicionais. Apesar dos aplicativos, né, eles identificaram mais de 600 aplicativos, tirando duplicados, né, porque estavam em plataformas tanto no Google quanto da Apple Store. Desses 600, 23 apenas forneciam treinamento real de atenção plena, ou seja, é muito baixo se você for olhar um todo, né? Mesmo aqueles aplicativos que basicamente era timer, enfim, outras coisas. Então, quando a gente só pensa na palavra mindfulness, isso daí não significa que vai ser um aplicativo de mindfulness. Então, esses cronômetros, técnicas de relaxamento, tudo isso foram excluídos, então, de 623 restaram. Mindfulness, a gente sabe que é muito mais do que meditação, ou só um exercício de respiração, né? Ou uma técnica de relaxamento. E a meditação, ela está dentro desse processo de desenvolvimento da atenção plena. Práticas contemplativas também fazem parte do treinamento da atenção plena. Todos os aplicativos nesse estudo, eles explicam o conceito, né, em vários níveis diferentes. E ele cita e chama atenção para o Headspace e Smile Mind como modelos visuais, fazendo esse treinamento de atenção plena e sobre a explicação, que é bem interessante também. Esses aplicativos de atenção plena, ele vai fornecer 24 horas, 7 dias por semana, né, com conteúdo gravado e formatado. Isso é um grande diferencial, eu acho, especialmente no mundo de hoje, né, em que a gente quer tudo rápido, a gente tem às vezes pouco tempo para poder se dedicar, né, então você tem um acesso muito rápido a isso no seu celular. E basicamente é o mundo de hoje que a gente vive, e isso chama muita atenção também. E o acesso, né? Antigamente o acesso à informação em tudo, né? É muito restrito. Hoje a gente tem um acesso muito mais fácil.
aplicativos móveis interativos, aplicativos esteticamente agradáveis, então eles têm um design, eles têm uma aparência mais agradável, né? Eles comentam que isso com certeza atrai o usuário, porque uma coisa que é muito comum é o usuário baixar o aplicativo e durar uma semana e ele desistir e não usar mais. Então eles levam em consideração que esse apelo visual, a facilidade, a interatividade são quesitos que vão atrair e fazer algo mais perene, mais contínuo para o usuário ficar, poder conseguir usar ele, né? E consumir, obviamente, o produto dessas empresas por mais tempo. Uma outra questão muito legal que eu achei é alguns aplicativos têm comunidade de usuários, como se fosse uma rede social do aplicativo que compartilham, cada usuário pode compartilhar a sua experiência, dar dicas do próprio aplicativo, de o que gostou mais, enfim. Então, isso é bem interessante do ponto de vista de pensando numa experiência de comunidade. Quase metade dos aplicativos já tem relação com a rede social, tá? Outras redes sociais, Instagram, Facebook. A grande questão é que a gente não tem evidência científica para determinar esse impacto da rede social e essa participação de comunidade em relação à frequência da atenção plena. É um campo bem ainda para ser estudado, né? A gente sabe que tem bastante dificuldade, a gente tem poucos esforços para métrica, a gente tem algumas dificuldades operacionais para poder fazer esse tipo de estudo, mas é uma área ainda que tem muito a crescer do ponto de vista científico. Então, esses 23 aplicativos de mindfulness que foi avaliado pela essa revisão, teve uma mediana de 3,2, um score que varia de 1 a 5, né? Então, eles consideram que isso tem um nível de qualidade aceitável, porém, um baixo engajamento, como eu expliquei, são questões que podem ser pensadas para o futuro. Então, ele conclui que apenas 4%, né, dos 700, aí, mais de 600 que ele conseguiu identificar, tem, de fato, um treinamento e educação em atenção plena. Então, isso volta para a gente, né? Quando alguém perguntar para você sobre um aplicativo, não adianta você, só bota mindfulness. Não, a gente tem essa responsabilidade, né? Você vê que a maioria simplesmente não cumpre o que deveria. Então, isso é uma questão muito importante, né? Embora muitos reivindiquem o nome, como eu falei, a maioria deles não era sobre mindfulness. E a gente precisa de mais evidência para também ter algumas posições e afirmações que muitas vezes não são questionadas. Eu peguei e fiz uma atualização recente, tá, gente, dos aplicativos com mais avaliações. Essa foi a métrica que eu vou trazer para vocês aqui. Então, eu coloquei na Apple Store, peguei os que estavam por rating, que tinham mais avaliações. É engraçado, porque quando você vai ver na Apple Store, por exemplo, a avaliação e o número de avaliação, isso é completamente diferente. Às vezes, um aplicativo com nota 5, ele tem uma avaliação, né? Então, isso a gente precisa também levar em conta. O Calm, que é um aplicativo muito interessante, muito usado, tá? Ele tem uma nota 4,8, uma nota, assim, absurda, que foi considerado como escolha do editor da Apple Store, e quase 1,5 milhão de avaliações, ou seja, é um número estratosférico, né? Ele tem a língua portuguesa, então ele não é só inglês, você consegue selecionar a língua. E ele tem duas opções de compra, tá? Ou um pacote anual de US$ 15, que é um preço relativamente acessível, ou se você quiser vitalício ele, você pode adquirir por US$ 400. Então, é um preço bem mais caro, né? Então, é um aplicativo que tem muito usado, né? No mundo, ele teve uma crescente absurda nos últimos anos. O Headspace, que já é o mais antigo, já é o mais tradicional, também tem uma nota muito boa dos usuários, lembrando que essa nota, gente, é de 0 a 5, tá? Não é de 0 a 10. Então, 4,8 é quase 5. Com 910 mil avaliações, também tem para a língua portuguesa, e um pacote de US$ 6 por ano. Tá? Também foi uma outra escolha do editor da Apple Store, muito interessante. O Mindfulness, esse é um aplicativo que tem uma nota um pouquinho abaixo, com muito menos avaliações, 4,7 de nota e 20 mil avaliadores. Não tem língua portuguesa, apenas língua inglesa. Ele é um pouquinho mais barato aí do que os outros que eu
eu falei, mas também uma avaliação muito boa. Existe também algumas reclamações não é só do conteúdo, tá? Esse é o rating de qualquer aplicativo. Então, o cara dá um bug lá, o cara não consegue acessar, fica caindo do sistema operacional do usuário, ele vai dar nota baixa, né? Então, isso não quer dizer que tenha... Isso é a experiência do usuário como um todo, né? Desde o custo, facilidade de download, estabilidade do aplicativo e também conteúdo. Então, é uma nota em geral, tá? O Smiling é um outro que é muito bom também, bem famoso, só que ele tem uma nota um pouquinho abaixo e o número de avaliações também um pouquinho menor. Mas também é um aplicativo que o pessoal tem usado bastante. O The Mindfulness é um aplicativo com uma nota 4.8 muito boa, apesar do número de avaliação dele ser baixo, né? Quantidade de avaliação. Também tem acesso à língua portuguesa e um pacote anual de US$ 5, bem na média aí dos outros aplicativos. Bom, tentei ser bem prático para vocês, bem direcionado. Agradeço mais uma vez a oportunidade aí de trazer um pouco de tecnologia na nossa área e deixo aberto aí, não sei se tem tempo para pergunta, Marcelo, professor Marcelo, para conduzir. Obrigado mais uma vez pelo convite, professor. Obrigado, Gabriel. Parabéns pela apresentação, né? Um tema que não está diretamente relacionado, mas está com o primeiro, né? Então é o outro lado da moeda, né? O digital. E aí, mas também é usado, né, de maneira positiva para dar mais acesso a mindfulness, né? A gente tem um tempinho, então quem quiser fazer perguntas no chat ou abrindo o microfone, e acho que vai dar tempo também da gente recuperar um pouco de perguntas para o Écolis, então fique à vontade. Raira, por favor. Bom, parabéns, Gabriel, pela apresentação. Acho que também é super relevante para mim, pelo menos, né? Não sei se os demais aqui também vivenciaram isso, mas para mim foi muito bom para eu conseguir acompanhar meu tempo de prática, frequência, enfim, uso de aplicativos. E eu achei curioso que eu queria, na verdade, entender qual foi o critério de inclusão dos aplicativos, seja para os estudos ou para a tua avaliação, né? Não sei se foi incluir mindfulness na busca ali da Play Store e afins, que eu achei curioso que não apareceu Insight Timer. Eu não sei se mais alguém aqui usa, eu uso para bastante, né? E vejo que tem muito usuário. Aí eu até fui buscar aqui na Play Store e realmente ele não aparece, eu fiquei surpresa. Eu fiquei curiosa da avaliação dele, só um comentário nesse sentido. Obrigada. Ótima pergunta. A questão da tecnologia, ela muda a cada segundo, né? Assim, o negócio, se eu fizer essa pesquisa amanhã, talvez tenha alguma mudança. A palavra mindfulness foi a que eu pesquisei e ela aparecia na Apple Store, tá? Então isso vai variar também conforme o uso da palavra. Naquela revisão que eles fizeram, eles usaram duas plataformas, né? Então uma pesquisa um pouquinho maior e eles usaram também as palavras. Mas como você viu, tem muito aplicativo. Eles acharam 700 em 2010, que foi a última que eu encontrei. Eu procurei esses dias, não consegui achar uma atualização de uma pesquisa similar. Então, assim, provavelmente isso deve ter o dobro de número de aplicativos já e a gente sabe que a tendência de crescimento de aplicativos é cada vez maior. Mas obrigado por perguntar. Olá, bom dia. Bom dia, fica à vontade. Eu não sei quem, não consigo ver Aí, quem está Andréa falando. Massula, tudo bem? Oi, Eu Andréa, fiquei, fica à vontade. eu fiquei curiosa para tentar entender qual seria o motivo do baixo engajamento a esses apps. Eu acho que o professor Marcelo pode até comentar, a gente até já discutiu isso, né, professor? Tem a questão, talvez, financeira, eu acho que possa influenciar. A questão também de você disponibilizar a qualquer momento o uso e você não tem um horário fixo, às vezes a pessoa acaba passando, vou deixar para a semana que vem, enfim. E também acho que a qualidade dos aplicativos, isso provavelmente pode influenciar. Não sei se o professor Marcelo quer completar. E também as empresas, né, professor? Tem empresas que começam o aplicativo, não conseguem, porque você vai precisar de uma estrutura por trás. Não adianta você montar um aplicativo, por exemplo, do nosso grupo aqui, e não ter ninguém para
para manter isso, né? Para produzir, enfim, com questões financeiras, acho que do outro lado também da empresa. É isso mesmo, né? Na questão, primeiro, às vezes a gente sempre tem essa ideia, né? Nós já tivemos várias vezes, vamos montar um aplicativo, né? Mas um aplicativo é uma empresa, né? E não é só montar o aplicativo, né? Você tem que mantê-lo, como o Gabriel estava falando. Isso realmente uma grande empresa, com vários profissionais por trás, com investimento, né? O valor, por exemplo, do Headspace, ele está em torno, da empresa, né? Em torno de 300 milhões de dólares, né? Então, é algo muito complexo para que você possa manter um aplicativo de alta qualidade, né, que isso seja realmente útil para as pessoas. A questão da adesão, em especial nas intervenções do tipo self-help, né, ou seja, a pessoa ela vai fazer o caminho dela, né, a jornada dela, e não tem a participação de um instrutor, de um facilitador, ela realmente baixa, independente da intervenção, né? Então, qualquer intervenção que não tem um facilitador, é o caso dos aplicativos, a taxa de adesão ela cai aí para no máximo 20%, né? Então a perda em 2 meses é muito grande da participação das pessoas. Isso a gente vê em qualquer área, qualquer tema, e isso acontece em mindfulness também. Aí a questão de mindfulness, especificamente o que explica a baixa adesão, a gente não tem esse dado, né? É uma boa pergunta de pesquisa, inclusive. Mas o que a gente aposta, a hipótese, é que realmente não é a falta do facilitador, é o que a gente vê em outras áreas de conhecimento, né? Então, algumas pesquisas também que a gente tem acompanhado ou fez, né, com intervenções que são de autoaprendizagem, mindfulness, quando a gente avalia qualitativamente as pessoas que desistiram, o tema principal cai na falta do contato humano, né, que tem a ver com a palestra do Hércules, né? Então, as pessoas sentem falta de um feedback, ou o desafio, né, de incorporar a prática no dia a dia, porque os aplicativos, basicamente, por mais que eles tenham psicoeducação, eles estão te passando a técnica, né? Mas a técnica em si, né, o áudio, a prática, etc. Mas os desafios que a gente sabe, né, de qualquer mudança comportamental, da introdução disso no dia a dia, né, a experiência própria de cada pessoa, como ela tem lidado com isso no dia a dia. Então fica um pouco perdido se você não tiver o apoio, né, de um instrutor mais experiente. Então essa é a hipótese, mas com certeza não temos esse dado de maneira consistente. Ok, muito obrigada pela explicação. Obrigado. Mais perguntas? Entra na hora do almoço, o pessoal perde a energia da bateria. Legal, pessoal. Se não há mais perguntas, a gente vai encerrando. Opa, tem mais aí. Maria da Penha, fica à vontade. Eu não sei se o professor Marcelo ou o professor Gabriel podem me responder. Eu fiquei numa dúvida assim, quando vocês falaram agora da questão do, de ter um mediador, né? Então, assim, tem alguma pesquisa que mostra a diferença assim do resultado de mindfulness entre um grupo online ou um grupo presencial? Sem ser o aplicativo, né? Seria assim, entre a aula online e a presencial. Nós temos algumas meta-análises, né, mostrando o impacto comparado entre intervenções, né? E em termos de intervenções que a gente chama de síncronas, então, essa interação, né, que a gente está tendo aqui, a gente chama de uma intervenção síncrona, mesmo que seja online, tem interatividade. Essas intervenções, né, dentro do campo de mindfulness, a eficácia, né, o resultado é similar quando é presencial, né, interativo. Quando a gente compara com intervenções assíncronas, né, que é o caso do app ou né, de plataformas de autoaprendizagem, aí além de ter mais perdas, né, mais desistências, como a gente estava conversando, a eficácia cai, né, a eficácia é menor. Então, a grande vantagem, né, das assíncronas, como
o Gabriel estava falando é o acesso, né? Então, você consegue ter acesso 7 dias, né, por semana, 24 horas, né, independente de onde você esteja, você pode, inclusive, estar sem internet, baixar no seu aplicativo, então fica muito mais acessível. Mas, em termos de impacto, é menor, né? Isso acontece com todas as intervenções assíncronas. Ok, obrigada. Gabriel, não sei se o Gabriel quer complementar. Perfeito, professor, era isso mesmo. Acho que essa questão da síncrona e síncrona é bem evidente na literatura, né? Eu acho que isso precisa ficar bem claro, porque uma reunião como essa que a gente está tendo, a grande diferença é o local, né? E tem horário determinado, a pessoa se programa, né? E a síncrona você vai tentar encaixar no seu dia a dia, né? Então, acho que pela minha experiência, não só com mindfulness, mas com outras coisas, ah, a gente pode ver na própria aula de pós-graduação, né? Que a gente está tendo os créditos, enfim, você precisa ter o seu horário para você poder ver a aula e o conteúdo assíncrono, às vezes, você pode até dispersar um pouco, né? Então, acho que faz bastante sentido esses resultados da literatura. Obrigada. Legal, pessoal. Muito obrigado, então, mais uma vez, Hércules, Gabriel, todos vocês que nos acompanharam. Como eu tinha falado, essas aulas depois vão ficar disponíveis no nosso canal do YouTube. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo pegar rapidamente. A nossa próxima, os nossos próximos seminários são em outubro, no dia 16 de outubro. E a gente vai falar de mindfulness e dor crônica e mindfulness para atletas. Então, vocês já estão convidados. E aqui eu vou compartilhar com vocês, para quem ainda não conhece, o nosso canal do YouTube, onde vocês podem acessar as aulas que já houve, né, nesse ano, nos anos que passaram, e também as próximas que, muito em breve, essas vão estar disponíveis para vocês. Então, pessoal, um grande abraço, obrigado pela participação, uma ótima semana a todos.